resultado das urnas. Terminou a eleição, ele não parabenizou o Lula. E não disse que tinha perdido a eleição. Naquele momento ele mostrou, ele iniciou a coivara, né, que foi acesa ontem. Né? Ele iniciou o incêndio que foi aceso ontem. Se calou e chorou. A partir desse momento, ele provoca a ira das pessoas penalizadas com o seu líder que está sofrendo. E todas os órgãos de comunicação de apoio a ele colocam como se ele tivesse sido, a eleição tivesse sido tomada, tivesse sido injustiçado. Agora, pelas urnas e pelo TSE, pelo Alexandre de Moraes. Inicia um processo de incitação ao crime. Inclusive, o órgão de imprensa deveriam ser avaliados e analisados, e eles são responsáveis por isso também. Eles incentivaram que isso acontecesse. Pessoas falando dos Estados Unidos, incentivando o caos aqui no Brasil. Vários desses comentaristas. Né? E o senhor Bolsonaro, a partir do momento que ficou calado, e depois, perto de sair, que ele vai para o espelho d'água, que as pessoas estão lá, que a primeira-dama, de uma forma totalmente triste, se ajoelha, parecendo que tinha morrido. Eu pensei que fosse em relação aos quase 700 mil mortos da Covid no tempo que ele era governante. Mas não teve uma oração, não teve nada pelas pessoas que morreram pela Covid, por muitas dessas mortes por culpa do governo que saiu. Pois é, ali eles estavam montando, né, esse grande incêndio que aconteceu ontem. Estavam montando as peças. Daí para frente, se colocou gasolina, se colocou a bomba, mas eu não posso estar aqui, porque senão ele seria o primeiro a ser acusado do senhor Bolsonaro. Ele sai do país, vai para onde ele está resguardado, né? E manda. E de lá, com o controle remoto, ele aperta o botão. E aconteceu o que aconteceu ontem. Esse histórico que eu estou fazendo aqui politicamente é perfeito. Foi um crime premeditado. Politicamente, pode ter certeza que foi isso. Caso você diga que criminalmente, aí cabe à justiça brasileira, que não pode fazer como fizeram com Lula, tem que ir atrás de provas para chegar a essa conclusão e botar não só quem estava ontem na cadeia, mas como quem financiou aquilo tudo. Você pensa que o próprio ato daquelas pessoas ali já era um crime, porque elas estavam atentando contra o Estado de Direito. Eles pediam um golpe. Isso é crime. Eles não podiam nem se manifestar daquela maneira. Aquelas criaturas em frente ao quartel não poderia acontecer, porque não era uma atividade, um protesto democrático, como uma pessoa vai para o Congresso contra uma lei que está sendo votada para mudar a lei. Não é isso não, meu irmão. As pessoas estavam incentivando um crime. Qual era o crime? A animosidade entre os governos e as Forças Armadas. Elas estavam pedindo uma intervenção das Forças Armadas no poder constituído. Isso é crime. E elas ali estavam atribuindo esse crime além de atentar contra o Estado Democrático de Direito e o golpe. São mais de 3. Só um aí dá de 4 a 8 anos, o outro dá de 8 a 12 anos de cadeia. Mas deixaram. Com leniência deixaram. O próprio exército não podia deixar, porque aquela área ali, meu irmãozinho, aquela área ali é uma área que quem comanda é o exército ao redor do... Todo mundo sabe disso. Eu já foi humilhado por um soldado quando eu era jovem, porque eu fiquei conversando numa esquina ali do colégio militar. Eu fui humilhado lá, eu não podia ficar ali não. Fui humilhado por um soldado, humilhado mesmo. Eu saí com medo de levar um tiro. Mas ali tudo podia. A polícia, com 2 sprays de pimenta, tentando barrar a multidão, aquilo ali é vergonhoso, cara.
5 gatos pingados, depois batendo foto quando o povo passava. Seu Ibanez, governador, era para estar preso, não é só afastado do cargo, não. Porque o que fizeram ontem no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto, aquilo aí foi vergonhoso e imoral. Não tem outra palavra a dizer, não. Vergonhoso e imoral. Eu me senti com vergonha desse país, vergonha. Lá nos Estados Unidos invadiram o Capitólio, não, aqui invadiram os 3 poderes. É como se tivesse invadido o Capitólio, a Casa Branca e o Supremo Tribunal Federal. Foi o que fizeram aqui. Foi o que fizeram aqui. Lá nos Estados Unidos foi só a Casa Branca, foi só o Capitólio. E prenderam lá 800 pessoas. 800. Tem 450 sendo processados lá nos Estados Unidos. Aqui, o que fizeram nesse país ontem é vergonhoso. E eu tô doido para ouvir pessoas que falam em microfone. E falavam e falam que aqueles manifestantes que tinham lá eram pessoas do bem, ordeira, que levaram as armas do gabinete do presidente, o GSI, né? O pessoal do Exército que protege a presidente, levaram todas as armas que tinham lá, que quebraram tudo. Né? Aquele prejuízo é de quem? É do povo brasileiro, meu irmão. Você imagine o que é que vão gastar para recuperar aquilo ali? E o pior, cara, o patrimônio histórico que foi depredado, levado e destruído. Tem um quadro lá de Cavalcante todo furado. Patrimônio histórico de anos, do tempo do Império, foi detonado, destruído. Rapaz, aquilo ali humilha a gente como brasileiro. Mas isso não existia no Brasil, não, cara. Isso é a junção de pessoas ruins que entraram para a política antidemocrática, ditadores, que não são líderes, né? Com uma força de manipulação muito grande das redes sociais e as pessoas desinformadas, sem conteúdo, embarcam na canoa furada. Hoje, esses têm lá mais de 400 presos. Eu tenho a pena dos presos que estão lá. São aqueles que rezavam para o pneu, aqueles que se agarraram no caminhão e saem descendo de cabeça abaixo. Eles estão sofrendo. Os vagabundos, os terroristas, verdade, terrorista vagabundo, estão nas empresas, são empresários, estão em Miami, estão falando em televisão lá dos Estados Unidos para cá, enquanto o pobre dos abestados estão presos em Brasília. Agora, tem muitos dos que estão presos em Brasília que não são abestados, não. E sabiam do que estavam fazendo, roubaram as armas. As armas que tinham lá roubaram, sabiam o que estavam fazendo e tinha um caminho. Agora, os policiais estavam presentes porque entendem, irmão. Hoje, tem muito golpista nas Forças Armadas, mas é muito. Tem muito golpista dentro das polícias, é que tem. Por quê? Pela atitude do presidente. Se você é policial, você podia matar uma criança que o presidente está de proteger. Não tem um respeito ao cidadão. Ele criou uma classe de ser humano no Brasil. Policial é maior do que o resto da população. Quer ver o exemplo? Vou dar um exemplo para você. Mataram aquele homem dentro da viatura da Polícia Rodoviária Federal, não foi? Mataram aquele homem. Quem matou foi os policiais, todo mundo viu. Não é eu estou falando, não. Todo mundo viu. Inclusive eles estão presos, caras. Mas a família daquele rapaz que morreu porque estava sem capacete, ela foi indenizada no governo Bolsonaro? Foi na época dele? Foi? Foi não, meu irmão. Nem olharam para a família. Porque na hora que ele indenizasse a família, ele podia prejudicar os bonitinhos que mataram um homem. Sufocado dentro da viatura. Não era? Eles poderiam. Aí foi que eles fizeram, não deram nada. Agora o Flávio Dino assumiu, já indenizou a família daquele rapaz. Porque a morte foi feita pelo Estado. Não precisa discutir nem ir para o bar de tribunal, não. Indenizou porque era o direito daquela família. É essa maneira que o senhor Bolsonaro tratava os policiais. Com proteção total, mesmo que sejam criminosos. Porque ele tem essa ligação, né? Mesmo que sejam criminosos. E não existe essa diferença. Os policiais são pessoas heróis, no meu entender. Que ele arrisca a vida dele para nos defender. Eu tenho o maior respeito. Agora, no meio desses policiais tem bandido. Como tem deputado bandido, como tem senador bandido, como tem governador bandido, como tem tudo em todo canto. Mas você não pode passar o pano neles, né, cara? Se você se diz sério, mas se você não é, tudo bem. Né?
Agora, o que aconteceu no Brasil ontem não pode ficar impune. Né? Infelizmente, essas pessoas vão sofrer muito. Eu digo infelizmente que talvez eles não soubessem disso. Talvez ninguém deles, nenhum dos caras que incentivaram aquilo, avisaram a eles. Tem gente que pode ficar, no mínimo, 4 anos na cadeia. No mínimo. Daqueles que foram presos. E é triste, meu irmão, isso aí. Enquanto eles estão nos Estados Unidos, estão tudo lá, mangando daqui. Olha, a extrema-direita, ontem, da Itália, repudiou o ato daqui. A extrema-direita da Itália, que é igual a eles aqui, repudiou o que foi feito ontem aqui. Para você ter ideia, o tamanho, né, do que fizeram. E saiu uma reportagem, saiu uma pesquisa ontem, mais de 90% da população brasileira repudia o que foi feito ontem. Aquilo é vergonhoso para todos nós brasileiros. Certo?